Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um imbecil. Eu falei sobre um idiota alguns vídeos atrás, que foi aquele cara que deu um pisão no peito do outro e a luta acabou ficando sem resultado. E nesse vídeo eu vou falar sobre um imbecil que é o Colby Covington, aquele cara que chamou os brasileiros de animais imundos, que discutiu com o Verdun, que falou besteira do Demian Maia, que xingou... fez um monte de coisa, né? Porque ele fez tanta besteira que se eu ficar falando aqui, eu vou ficar aqui até amanhã, né? E dessa vez, o que acontece? É outro absurdo. Mas antes de eu começar, já deu... Pra eu não esquecer, não esquece de se inscrever no canal, clica no botãozinho vermelho, inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, tem vídeo novo todo dia. Eu sei que um monte de gente já sabe, mas é bom avisar porque tem gente nova aqui no canal. E também, para quem não sabe, tem camisa com desconto maior do que já estava lá no diretaço.com.br. Todo dia que eu tô fazendo vídeo, tô falando, tem gente comprando, então aproveita porque tem mais, sei lá, 5, 10, acho que nem 10 camisas não tem no tamanho lá, né? Então assim, ou entra ou vai acabar. Então vamos lá, a notícia diz o seguinte: Covington, né, o Colby Covington, afirma que fez orgia com atrizes pornô. O cara vai cada vez mais longe, né? Enfim, tá escrito assim: melhor treino, né? Essa é a afirmação dele. Melhor treino para a luta de 5 rounds, porque ele vai disputar o cinturão interino contra o brasileiro Rafael dos Anjos na categoria meio médio e a luta é de 5 rounds. Então, segundo ele aí, o melhor treino para ele, para o condicionamento físico dele, é fazer orgia com atrizes pornô. Mas calma que essa história piora e muito. Então eu vou ler aqui a notícia e vocês vão ver até onde o cara chega, como esse cara é uma piada, né? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo começo, né? É muito bom começar pelo começo. Ele postou uma foto nas redes sociais dele, na verdade foi no Twitter, na verdade não, porque é uma rede social mesmo, enfim. Ele postou uma foto lá no Twitter, que eu vou colocar aí na tela pra vocês. Ele tá sentado, tem 2 mulheres aí, uma de cada lado, são 2 atrizes pornô, ele tá com a mão nelas, né? Como vocês podem ver aí pela foto, e ele disse o seguinte na legenda na legenda da foto, na verdade ele só colocou a hashtag que ele foi... Ai, meu Deus. Todos os meus haters são virgens, ele postou, né? E aí, eu já vou falar do Twitter dele também, o que comentaram, né? Mas olha a declaração dele. Ele disse o seguinte: eu tive uma orgia outro dia. Nunca achei que estaria numa orgia. Foi incrível. E não tinha nenhum outro cara. Eram 3 garotas diferentes. Eu fiz sexo a 3 vezes antes com 2 garotas, mas 3 garotas foi incrível. Essas não são atrizes pornôs normais, eram as melhores do negócio. Rei Colby não brinca. As pessoas não entendem, dizem, você tem que focar no Rafael dos Anjos e na luta do título em Chicago. E eu digo, do que você está falando? Estou fazendo sexo com 3 atrizes pornôs diferentes. Sabe quanto condicionamento isso exige? Você não pode só dar 10 minutos para elas. Tem que botar lá dentro com força e dar madeirada por 1 hora. Estou constantemente me movendo e exercitando minha testosterona por 1 hora direto. Este é o melhor treino de condicionamento que eu poderia ter para 5 rounds. Rafael dos Anjos só vai durar 3 rounds. Essa foi a primeira declaração dele. Olha o nível que o cara chega. Ao invés do cara tentar usar o trash talk, tudo bem que o trash talk a maioria das vezes é usado de maneira suja, né? Chael Sonnen, o próprio McGregor, mas o Colby tá levando o trash talk para um nível de imundice, para um nível de esgoto, de porcaria, de merda, que ele tá conseguindo se superar, né? E aí ele deu mais uma declaração, continuando aí a série de porcarias que ele fala, que ele inventa inclusive, que é sobre aquela história que ele viria para o UFC Rio, porque ele não tem medo de nada, mas que ele tinha sofrido ameaça de morte. Então vamos lá para a declaração dele. Ele disse o seguinte: eu tenho as maiores bolas de aço da organização. Ninguém estaria disposto a colocar sua vida em jogo para voltar lá, mas eu sou maluco aqui em cima. Voltar lá que ele fala no Brasil, porque ele já tinha lutado aqui no UFC São Paulo. E aí ele continua a declaração dele: vou a qualquer lugar, não importa se tenho ameaças de morte. Tinha 2 prêmios pela minha cabeça. Algumas favelas colocaram prêmios na minha cabeça. Ouvi que pagavam $50 mil e as pessoas de lá se matariam por $50 mil. Eu não me importo, sou um show de entretenimento. Eu queria ir lá e dar àquela torcida algo para chorar. E aí a última declaração, aleluia, porque ver esse cara falando, na verdade ler, né, o que ele falou, mas é sofrível, viu? É difícil. E ele disse o seguinte na última declaração: em que melhor lugar para fazer isso do que onde Michael Jordan jogou basquete, no United Center? Eu sou feito do mesmo material que Michael Jordan e vou enterrar meu saco na cara do Rafael dos Anjos, ao vivo em pay-per-view no dia 9 de junho. Então assim, como eu havia falado aí no começo do vídeo, esse cara já é muito nítido para todo mundo que ele quer usar o trash talk para se promover, para promover as lutas dele. Ele não é um mau lutador, ele não é um lutador ruim, mas ele tá longe de ser um lutador excelente. Ele é um lutador mediano
de mediano para bom, né? Tá longe de ser ótimo, tá longe de ser excelente, mas ele não é um lutador ruim. Só que ele, eu acho que já percebeu que ele não conseguiria, simplesmente lutando da forma como ele estava, quieto, não sei o quê, que ele não conseguiria chegar num patamar onde ele queria, de grana de verdade, de ter bolsas perto de McGregor, perto de Ronda Rousey, ou Brock Lesnar, ou esse tipo de coisa. Então, ele escolheu um caminho para tentar aumentar o valor da bolsa dele, que é o caminho de falar besteira, de falar merda, coisa que Chael Sonnen faz, coisa que um monte de gente faz, isso desde que existe o esporte em si. Mas ele tá pegando pesado, como eu já disse em outros vídeos, na minha opinião. Mesmo o trash talk, eu acho que assim, pode existir, né? Eu acho que faz parte da promoção, tem que vender pay-per-view, isso é o que o público gosta, mas eu acho que o trash talk tem certos limites. Eu acho que você envolver gente de fora, esse tipo de coisa, eu acho que já é muito apelativo, como o Chael Sonnen fez falando da mulher do Anderson Silva, falando da esposa, enfim, envolver família, ou envolver uma nação inteira, como o Chael Sonnen também fez naquela época, falando que os brasileiros não tinham escova de dente, não sei o que lá, esse tipo de coisa. E o Colby Covington faz esse tipo de coisa, ele ofende pessoas que não tem nada a ver com a situação. Então assim, eu sou a favor do trash talk, aquele trash talk que é usado para provocar o adversário, simplesmente para desestabilizar mentalmente o cara. Então eu acho que isso faz parte ali do jogo, você colocar uma pressão, assim como lá dentro do octógono tem atleta que abaixa a guarda, que esquiva, que pede pro cara bater, que faz a encarada de forma mais, tipo assim, agressiva entre aspas, mas ficou com aquela cara para botar medo no adversário. Isso tudo faz parte do jogo ali, do psicológico. Então você quer colocar pressão no seu adversário. Da mesma forma que os caras recebem golpes e eles ficam fazendo aquela cara de que nada aconteceu, que é justamente para não acusar o golpe, senão isso ajuda o seu adversário. Então, tudo isso faz parte do esporte, faz parte da luta. O pré-luta, a luta, e ali depois no pós-luta, quando acaba, mesmo os caras que fazem um monte de trash talk, depois se abraçam, se cumprimenta. Isso geralmente é o normal de se acontecer. Mesmo McGregor e Floyd Mayweather, isso falando lá na super luta do boxe, ou mesmo lá dentro, quando ele lutou com o Nate Diaz, eles se cumprimentaram e ali acabou. Então todo o trash talk acabou. Mas o Colby Covington não é assim. Ele faz o trash talk antes, ele luta e aí depois terminou na entrevista, como ele fez com o Demian Maia e tal, ele continua no trash talk. Então, por isso que vários lutadores profissionais, vários caras às vezes da academia que treinava com ele, critica ele, não vai com a cara dele mais e fala um monte de besteira. E aí, voltando lá pro post do Twitter, que eu ia falar dos comentários, então ele postou essa foto, atualmente enquanto eu tô fazendo o vídeo tem 2.700 curtidas mais ou menos, e aí o pessoal de fora, o pessoal gringo que acompanha ele, se você olhar os comentários, quase todos tá ou xingando ele, ou tá tirando sarro da cara dele, chamando ele de virgem, falando que na foto só tem uma uva e um merda que tem uma uva ali do lado de uma das meninas, né? E aí chamando o Colby Covington de merda. Tem gente falando que ele é patético, que ele devia estar treinando. Então tem uma série de comentários criticando. Tem uma menina que disse que com o dinheiro que ele pagou para essas atrizes pornô tirar foto com ele, que ele devia usar esse dinheiro para cobrir as tatuagens de merda que ele tem, as tatuagens lixo, tá escrito aqui. Então assim, tem um monte de comentário. Tem palavrão que eu não vou ficar falando aqui, porque senão depois o YouTube acaba até desmonetizando o vídeo, então é bom não falar muito, mas tem uma série de comentários. Inclusive até postaram a foto do Ronaldinho Gaúcho com um monte de mulher também na piscina, não sei se vocês conhecem a foto também, que falando que o Ronaldinho fez melhor que ele. Mas enfim, esse foi mais um vídeo aí pra falar desse imbecil. Espero sinceramente do fundo do meu coração que o Rafael dos Anjos vença ele e conquiste o cinturão interino e que vença ele da melhor forma possível, lutando 5 rounds e batendo por 5 rounds. Eu não quero que a luta acabe. Por mim, o árbitro poderia ser o Mario Yamazaki justamente para ser um massacre e não parar o massacre. Deixar o Colby Covington estirado lá no chão para ele aprender ali dentro do esporte, onde existem regras, uma lição, né? Não estou falando que o cara tem que apanhar fora do octógono nem nada disso, pelo contrário, eu sou contra esse tipo de coisa, eu sou contra a violência ali fora, mas ali dentro do esporte você está seguindo as regras, está fazendo o que é legal, não está cometendo nenhum crime, então eu acho que é a oportunidade de ouro que está nas mãos do Rafael dos Anjos, que é dar uma surra nesse babaca, nesse imbecil, idiota, sei lá mais o que eu posso chamar, esse retardado. Enfim, é isso então. Se vocês gostaram de mais um vídeo sobre notícia, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem. É nóis, valeu, falou!